gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para apresentar o nosso trabalho final de análise de dados. Vamos começar apresentando a nossa equipe. O nosso grupo é composto por 9 pessoas e nós contamos com a Hanna, Jéssica, Júlia, Luca, Maria Eduarda Lobato, Maria Eduarda Murbach, Martina, Rafael e a Roberta. Falando um pouquinho do nosso produto estudado, nós partimos do princípio pandemia, saúde mental e o consumo de bebidas alcoólicas. Nós decidimos escolher esse tema pois é um tema muito presente na nossa realidade. Como jovens universitários, estamos expostos a isso diariamente. Para realizar o projeto, nós começamos a elaborar um questionário na ferramenta Google Forms. Após isso, fizemos um levantamento de hipóteses a partir de uma amostra de 382 respostas, dividindo os entrevistados por gênero, se consome bebidas alcoólicas ou se foi afetado psicologicamente pela pandemia de Covid-19. Desse ponto, partimos para a nossa hipótese geral, que consiste em, por conta do isolamento social, as pessoas tiveram um declínio na saúde mental e, desse modo, aumentaram o consumo de bebidas alcoólicas para fugir da realidade. Bom, agora indo para a etapa 1, a gente vai falar um pouco das tabulações e gráficos, falando das informações sobre os entrevistados. A primeira variável é gênero, onde a gente tem uma maioria feminina de 58,64%, como a gente pode ver aqui na tabela e no gráfico. A segunda variável é geração, onde a gente pode ver aqui no gráfico a idade das pessoas, que é uma maioria de 18 anos, né, pertencentes à geração Z, mas se concentram mais até 24 anos. Depois disso, ela se distribui num número menor de pessoas. A próxima variável é geográfica, onde todos os entrevistados se concentram no estado de São Paulo. A próxima é se as pessoas consomem ou não bebidas alcoólicas, onde a gente tem um destaque para que consome, com 333 sims de 382. O próximo é a diferença do consumo de bebidas alcoólicas após o início da pandemia, e a gente pode ver aqui no gráfico e na tabela que a maioria das pessoas acham que teve sim uma diferença, onde 239 pessoas responderam que sim. Bom, falando agora um pouco sobre a variável da frequência do consumo de bebidas alcoólicas antes da pandemia, a gente notou que 1/3 dos nossos respondentes, ou seja, 33,51% dos mesmos, falando que bebiam ocasionalmente antes da pandemia. Falando agora durante a pandemia, a gente também notou que 1/3 dos nossos respondentes, porém agora com 31,68% dos mesmos, bebiam raramente durante a pandemia. E falando agora da variável no cenário pós-pandêmico, a gente notou que a maioria dos nossos entrevistados, contando com 38,48% dos mesmos, bebiam ocasionalmente pós-pandemia. Partindo agora para a variável de saúde mental, durante a pandemia, a gente notou que 75% dos nossos entrevistados estavam sim com sua saúde mental afetada durante a pandemia. E nos dias atuais, a gente também notou que 60% deles está com a saúde mental estável. Partindo agora para a variável das frases de concordância, sendo a primeira: minha saúde mental afeta a frequência com o consumo de bebidas alcoólicas. 1/3 dos nossos entrevistados, contando com 30,10%, falaram que concordam parcialmente com a frase, ou seja, a saúde mental deles está ou não estável afeta sim a frequência com que consomem álcool. Agora, partindo para a segunda frase de concordância: em momentos de crise, eu consumo mais bebida alcoólica, a gente notou que a maioria dos nossos entrevistados, contando com 28,80% dos mesmos, votaram que discordam totalmente da frase. Ou seja, o que podemos concluir? Que quando estão com sua saúde mental afetada, eles consomem sim mais álcool. Porém, quando estão em momentos de crise, eles não consomem mais. Na etapa 2, os cruzamentos, resolvemos dividi-los em blocos, para que nossa pergunta final seja esclarecida da melhor forma. O primeiro bloco é se a pandemia afetou a frequência de consumo de bebidas alcoólicas. No nosso questionário, perguntamos qual frequência você bebia bebidas alcoólicas antes, durante e o pós-pandemia. Queremos entender se a pandemia foi só um espaço-tempo onde as pessoas aumentaram ou diminuíram o consumo de bebidas alcoólicas e hoje se estabilizaram com o antes, ou se a pandemia realmente afetou o consumo de bebidas alcoólicas, ou se ela não afetou de nenhuma forma. Por isso, a hipótese nula de todos os nossos questionários desse bloco é que o consumo de bebidas alcoólicas ficou idêntico. O primeiro teste aqui quadrado a gente juntou a pergunta frequência de consumo de bebidas alcoólicas antes e depois. Aqui é a nossa tabela de valores relativos.
O nosso teste quadrado deu que o valor P 0%, ou seja, encontramos evidências contra a nossa hipótese nula. No próximo teste, juntamos as variáveis durante e o depois da pandemia. E novamente o teste quadrado deu 0. O valor P deu 0, encontrando novamente evidências contra a hipótese nula. No último teste, antes e depois, achamos que não íamos conseguir, mas novamente o valor deu 0 e encontramos evidências contra a hipótese nula. Por fim, para entendermos tudo isso, estudando e analisando os dados e o teste quadrado, percebemos que sim, a pandemia houve uma diferença entre o consumo de bebida alcoólica antes, durante e o depois da pandemia, e que a pandemia realmente afetou essa frequência. Muito obrigada. Hoje eu vou apresentar o bloco B do nosso projeto, que é a pandemia afetou a saúde mental das pessoas? Com isso, a gente fez um teste que é quadrado, que é o cruzamento de duas variáveis qualitativas, né, que é a quali e quali, que é a variável de saúde mental durante a pandemia e atualmente dos entrevistados. Ou seja, a gente queria entender se isso aumentou, diminuiu, continua o mesmo, como é que tá a situação. A gente também fez, né, o nosso cruzamento, né, que é com base: a pandemia não afetou a saúde mental das pessoas, contra a pandemia afetou sim a saúde mental das pessoas. Com isso, a gente chegou ao resultado de 59,95% das pessoas responderam que sim e 40,05% respondeu que não. Ou seja, totalizando 100% dos nossos entrevistados. Agora falando um pouquinho mais sobre o valor P, que o nosso deu 0,05%. Como ele deu menor que 5%, a gente tem evidências suficientes para ir contra a nossa hipótese nula, assim comprovando a nossa hipótese alternativa, ou seja, que a pandemia afetou sim a saúde mental das pessoas. Bom, no bloco C, a gente vai analisar a relação de frequência de consumo de bebidas alcoólicas com a saúde mental ter sido afetada pela pandemia. Então, primeiro a gente realizou um teste Q quadrado, ou seja, um cruzamento entre duas variáveis qualitativas, em que a gente comparou o fato da sua saúde mental estar estável atualmente e se você consome bebidas alcoólicas atualmente. A gente gerou uma tabela de valores relativos que nos mostrou que, da nossa amostra, 50,52% das pessoas consomem bebidas alcoólicas atualmente e estão estáveis mentalmente. 36,65% consomem bebidas alcoólicas e não estão estáveis mentalmente. Já 9,42% das pessoas não consomem bebidas alcoólicas, mas estão estáveis mentalmente. E por fim, 3,4% das pessoas não consomem bebidas alcoólicas nem estão estáveis mentalmente hoje em dia. A partir disso, a gente gerou duas hipóteses: a nula, de que a saúde mental não afeta o consumo de bebidas alcoólicas, e a alternativa, de que a saúde mental afeta sim o consumo de bebidas alcoólicas. Então, a gente calculou e chegou no valor P de 2,34%, que é menor do que 5%, ou seja, tivemos evidências suficientes contra a hipótese nula e a nossa hipótese alternativa foi confirmada, como dá pra ver nesse gráfico de 100% empilhado. Além disso, a gente também quis estudar a percepção dos consumidores acerca da saúde mental estar relacionada com o consumo de bebidas alcoólicas. Então, a gente realizou dois testes T, ou seja, dois cruzamentos entre variáveis qualitativas e quantitativas. No primeiro teste T, a gente relacionou o consumo de bebidas alcoólicas atual com quanto a pessoa acredita que o consumo ele é afetado pela saúde mental. Então, a gente gerou duas hipóteses. A primeira é de que essa percepção de que o consumo é afetado pela saúde mental é idêntica entre os dois tipos de pessoas que consomem bebidas alcoólicas, ou seja, as pessoas que não consomem e as pessoas que consomem. E a hipótese alternativa de que a percepção de que o consumo é afetado pela saúde mental é diferente entre pessoas que consomem bebidas alcoólicas e pessoas que não consomem bebidas alcoólicas. Então a gente realizou o teste T e obteve um valor de 1%, ou seja, menor do que 5%, o que quer dizer que a gente tem evidências suficientes para descartar nossa hipótese nula e corroborar nossa hipótese alternativa. Por último, a gente fez um outro teste T que comparou se a saúde mental da pessoa está estável mentalmente hoje em dia e se ela acredita que o consumo é afetado pela saúde mental. A nossa hipótese alternativa foi de que a percepção de consumo é afetada pela saúde mental é diferente para diferentes estados mentais. Então, pessoas que estão estáveis mentalmente têm percepções diferentes de quem tem percepções iguais, de quem não está estável atualmente. Já a hipótese alternativa é o contrário, de que a percepção de que o consumo é afetado pela saúde mental é diferente entre pessoas que estão estáveis hoje em dia e pessoas que não estão estáveis hoje e pessoas que estão instáveis hoje em dia.
Então a gente realizou o teste T e a gente obteve o mesmo resultado de 1%. O que quer dizer, mais uma vez, que a nossa hipótese alternativa foi corroborada e que a gente tem bastante evidência contra a nossa hipótese nula. O mais interessante desse último cruzamento, é que a nossa média de pessoas que estão mentalmente estáveis e acreditam que o consumo é afetado pela saúde mental é maior do que a das pessoas que estão mentalmente instáveis hoje em dia e acreditam que o consumo é afetado pela saúde mental. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente analisou superficialmente e que a gente acredita que, por conta das pessoas estáveis atualmente, estarem acostumadas com essa estabilidade, quando elas têm períodos de instabilidade, elas tendem a beber mais. E elas tendem a achar que a bebida, que o estado mental afeta sim o consumo de bebidas alcoólicas. Já as pessoas que já estão acostumadas com o seu estado instável, elas tendem a não achar que o consumo afeta tanto, que a saúde mental afeta tanto o seu consumo. Porque elas não bebem tanto, porque elas já estão acostumadas com esse estado de instabilidade mental. Bom, agora seguindo com o nosso bloco D, a gente vai querer analisar como os diferentes gêneros, têm diferentes comportamentos com o consumo de álcool, né? Então a gente baseou essa diferença no consumo a partir de pesquisas que indicam que mulheres tendem a ser mais resilientes e mais resistentes em tempos de crise do que os homens. Então os homens tenderiam a ser mais suscetíveis às crises, né? A gente deixou um trechinho aqui de uma matéria para fundamentar. Então, a gente queria relacionar o momento de crise, né, e com a saúde mental afetando o consumo. Então, seguindo um pouco para o nosso cruzamento, a gente cruzou essas duas variáveis. Então, a gente fez aqui uma correlação, né? Então, dá para perceber que nessa correlação ela tem uma linha que é ascendente. Então, isso é bom para nossa hipótese, né? E outra coisa é que a correlação ela é de média para alta, então ela é 74%, e a covariância é de 1,58%. Então, isso vai poder fundamentar a nossa hipótese, né? Em questão de momentos de crise com o aumento do consumo de álcool. Já seguindo para a gente diferenciar entre os gêneros, né? A gente queria deixar um pouco claro aqui que a gente teve que excluir os não binários e os que não se identificavam com nenhum dos gêneros mencionados, por motivos deles serem outliers. Então, não é por nenhum motivo de preconceito, é só para fundamentar melhor nossos dados. Então, a gente tem aqui um box plot comparativo. A gente fez o teste T, né? Cruzando a QuantiQuali, né? A partir da frase minha saúde mental afeta o consumo de bebidas alcoólicas, né? Então, como o teste T deu maior que 5%, deu 73%, na nossa hipótese nula, diferentes gêneros possuem consumo de bebidas alcoólicas idênticos diante da piora da saúde mental, ela se mantém e a gente não pode seguir com a nossa hipótese alternativa, que é diferentes gêneros possuem consumos de bebidas alcoólicos diferentes diante da piora na saúde mental. Então, isso não fundamenta a nossa hipótese, né? A gente fez outro teste T. Então, seguindo aqui com o cruzamento, tem mais um box plot. E esse outro teste T, diante da frase, em momentos de crise, meu consumo de bebidas alcoólicas é afetado, a gente percebe que deu mais do que 5%, deu 51%, né? Então, nessa mesma amostra, né? A nossa hipótese nula, que é diferentes gêneros possuem consumo de bebida alcoólicas idênticos diante da situação de crise, ela se mantém. E a gente não pode seguir com a hipótese alternativa, que é diferentes gêneros possuem consumo de bebida alcoólicas diferentes diante da situação de crise. Então, a gente não pode seguir com ela. E a gente percebe que não tem uma relação direta com como a pessoa se identifica, né, o gênero que a pessoa se identifica e o seu consumo de bebida alcoólica em momentos de crise. Na conclusão geral, eu vou retomar a nossa hipótese, que é que por conta do isolamento social, as pessoas tiveram declínio da saúde mental e desse modo aumentaram seu consumo de bebida alcoólica para fugir de especialidades. E para comprovar a nossa hipótese, o teste T, ele mostrou que houve uma mudança de consumo de bebidas alcoólicas entre antes e durante a pandemia,
E também o teste Q quadrado relatou que as pessoas com estabilidade emocional não são afetadas pelo consumo, e o teste T também mostrou que tem uma diferença de relação com o nível de consumo entre os gêneros. Portanto, nós concluímos que a pandemia afetou sim a saúde mental das pessoas, deixando elas mais frágeis. Em momentos de fragilidade, as pessoas tendem a, de fato, consumir mais bebida alcoólica do que em momentos ordinários. Outra conclusão que tivemos também são que homens não são mais frágeis do que mulheres. Dessa forma, em momentos de crise, não consomem mais bebida alcoólica. Agora, entrando nas cenas pós-crédito, eu vou começar falando dos nossos erros. A gente teve uma má distribuição das tarefas entre os nossos integrantes. O nosso Excel ficou muito desorganizado e depois, para passar para o PPT, foi muito mais difícil do que deveria ser. Teve uma falta de comunicação entre os integrantes na hora de colocar a mão na massa, e também o nosso primeiro formulário foi muito mal estruturado e a gente não conseguiu usar muitas perguntas que a gente tinha feito. Agora, os nossos acertos, a gente conseguiu mais de 300 respostas em 1 hora. Nós utilizamos muito bem a monitoria da Júlia, a gente sempre estava em contato com ela e também caprichamos muito na apresentação do PPT. Bom, e agora sobre as dicas. A primeira é fazer um formulário que de fato condiza com as suas hipóteses, assim sendo úteis de fato para os seus cruzamentos. Outra dica é fazer um Excel colaborativo. Nós vacilamos nisso e no fim acabou ficando muito pesado para algumas pessoas. Outra dica também é ir nas monitorias fora do horário de aula. Isso ajuda muito. Foi muito útil pra gente, principalmente para tirar dúvida, entender o que pode ser útil pra gente ou não. Às vezes a gente tinha uma ideia que não seria tão útil, enfim. Outra dica é dividir bem o que cada integrante vai fazer. Dessa forma, dividir pelo menos 3 pessoas para fazer os cruzamentos, porque isso dá muito, muito, muito trabalho e pode ficar muito pesado se você não fizer dessa maneira. E a última dica é ter um caderno em dia. Isso faz muita diferença com todas as anotações e comandos do Excel.